E agora chegou a hora de matar a curiosidade de vocês. Eu tô desde o início do programa falando, vai ter novidade, vai ter novidade. Chegou a hora de te apresentar, é quadro novo no programa, é hora do esporte. Eu já vou pedir para abrir a câmera para te apresentar quem é que encara essa jornada com a gente, Jorge Félix. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa junto com a gente a partir de agora. Letícia, um abraço para você, para todos. É uma honra para mim, um privilégio e um prazer também a gente falar de esporte nesse momento tão difícil que a gente tem atravessado. Todos nós sabemos o porquê, né? Desde 2020. Então, falar de esporte é coisa muito boa e dá um pouco de alegria, né? De felicidade para as pessoas que estarão acompanhando então esse quadro. Vamos falar, se você me permite, por favor. Inclusão social, vamos falar de todas as modalidades, qualidade de vida, histórias de superação, ou seja, a humanização acima de tudo. E as pessoas também podem participar, sugerindo, a gente de repente pode fazer com que a sua sugestão vire uma reportagem aqui no programa, vire uma reportagem no quadro. Ai, que legal. Isso a gente sempre estimula muito no programa, essa participação das pessoas, essa troca das pessoas. Acho isso sensacional, mas eu quero mesmo te fazer logo uma pergunta, né? O esporte veio antes da TV ou a TV veio antes do esporte na sua vida? Letícia, o esporte veio antes da profissão, por quê? Eu acompanhei muito meu pai, Gilson Félix, profissionalmente chamado Zilson Félix, nome de batismo. Papai foi jornalista, papai foi radialista, então como eu estava a todo momento com o meu pai, ainda criança, então sem dúvida alguma o DNA do esporte veio do meu pai, que é a minha maior referência. E quando eu toco no meu pai, eu falo da homenagem até que fizeram para ele e que a gente se sente muito honrado, que tem, né, até um viaduto, se me permite até falar, porque meu pai é o meu grande amor, assim, claro, a minha mãe também, mas tem o viaduto ali em frente à rodoviária, que vai no sentido 5 Pontes, viaduto Gilson Félix, é a homenagem que foi feita ao meu pai. Então, respondendo a sua pergunta, Letícia, sem dúvida alguma, o esporte, o DNA, vieram antes da carreira, antes da profissão. E aí eu queria que você também contasse pra gente, pro pessoal de casa ouvir, porque a gente estava conversando nos bastidores, você me disse que jogou basquete. Por que eu fui te contar isso? Caramba, eu quero que o pessoal de casa também conheça essa história. Aí eu quero tirar onda. Eu fui 3 vezes seleção capixaba, eu treinava no Praia Tênis Clube e durante aí a minha carreira como atleta de basquete, e aí me perguntam, algumas pessoas até fizeram essa pergunta que eu vou falar agora, mas como você, jogador de basquete com essa altura? Uma vez, Letícia, eu conversando com o Oscar Schmidt, que é irmão, né, do jornalista Tadeu Schmidt, tio do Bruno Schmidt, do vôlei de praia, campeão olímpico, eu perguntei para ele o seguinte: Oscar Monsanta, qual o melhor jogador que você enfrentou? Ele me respondeu, um americano de 1,65 m. Aí eu me senti aliviado. Eu falei assim, caramba, então eu... Não tô tão fora da... Não, eu sou um pouquinho até maior. Ele falou 1,65 m e eu tenho um pouco mais de altura, o que me deixou muito mais tranquilo. Eu falei, ufa, ainda bem então que o Oscar Schmidt falou isso, então eu tinha toda a condição de jogar basquete tranquilamente. Perfeito, perfeito. E agora você falou também sobre o seu pai ser radialista, né? Você também passou pelo rádio, não é isso? Eu comecei no rádio, depois que eu fui para TV, mas toda a minha história começa no rádio, sem dúvida alguma, de reportagens, de flashes ao vivo, já fui pauteiro. Para quem não sabe o que é pauteiro, né? O nome já diz, faz toda a produção para que o repórter saia, vá para a rua fazer a sua matéria, a sua reportagem. E nessa história toda, você tem algum marco, assim, você consegue elencar um ou dois momentos que te marcaram de fato nessa história toda? Sem dúvida alguma, o meu maior momento foi cobrir a Copa do Mundo, Letícia. Eu fiquei 33 dias em Belo Horizonte, em 2014, à disposição da emissora, não daqui, né, do Rio de Janeiro, e cobri vários jogos. Eu vi a derrota de perto, ninguém me contou, eu estava no Mineirão quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Então esse foi
o meu maior marco na carreira. E aqui no Espírito Santo, onde nós estamos mesmo, eu estava falando com você também, com o William, e um momento muito marcante para mim, que eu lembro que na minha carreira eu peguei autógrafo em 2 momentos. Um do Zico, ex-jogador, e uma da família Schurman. Eles que fazem uma viagem, né, pelo mundo de veleiro. E foi justamente aqui que eu tive esse encontro com eles, aí o registro de foto e tudo mais. Foi justamente aqui no Yacht Clube. E um terceiro momento foi quando eu estava cobrindo o treino de futebol do Serra, um menino de 18 anos na época. Ele tinha recém-chegado no clube, tinha vindo do Botafogo e pediu que eu fizesse uma reportagem com ele. Aí eu brinquei, eu falei assim, quando você for titular, aí eu faço a matéria com você. Aí saí, quando eu saí, ele falou assim, você poderia ajudar a encontrar minha mãe. Aí eu voltei. Quando eu voltei, aí eu ouvi a história, aí que tem que ter, né, a humildade em todas as profissões, e a nossa também, você sabe disso, de ouvir, não só falar, mas também de ouvir. Foi quando ele contou a história para mim, isso na sexta-feira, no sábado a reportagem foi pro ar, ligaram para a redação dizendo que sabiam onde a mãe dele, Marcos o nome dele, onde estava, no município de Cariacica. Na segunda-feira nós fizemos o encontro praticamente, porque não foi o reencontro, porque ele se separou da mãe com 2 anos de idade, quer dizer, 16 anos sem um contato com a mãe, e a gente fez esse encontro que foi muito legal e me marcou bastante. Ah, eu imagino, essas histórias emocionam, né? E não tem como a gente não se sentir marcado de fato com histórias assim. E eu imagino que sejam histórias assim também que a gente vai conseguir trazer aqui para dentro do programa. Com certeza. O que o pessoal pode esperar então do quadro É Hora do Esporte? É hora do esporte, então chegou a hora, vamos mostrar que a sua comunidade tem esporte, que a sua comunidade faz o bem, que a sua comunidade tem um projeto. E se tem esporte aí onde você mora, se tem esporte na sua família, o lugar é aqui agora. É aqui na Rede TV com a Letícia Vieira e com Jorge Félix. Uau, adorei! Então já fica o convite para o pessoal acompanhar a gente, né, todo sábado aqui. E já está aparecendo aqui para vocês também os canais que vocês vão usar então para fazer essa participação, né, para mandar sugestões, para contar as histórias, dividir tudo isso com você, né? Sem dúvida. Posso fazer uma pergunta? Você já foi atleta ou é atleta? Não, eu já fui, já me arrisquei algumas vezes, já fiz basquete lá no Salesiano. Ah, tá. Então... Joguei vôlei no Álvares. Então estou conversando com a pessoa certa, eu sabia disso. Fazia atletismo, também competi pelo Salesiano com atletismo. Gente, mas isso tem tanto tempo! Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada. E eu espero que vocês de casa tenham ficado também tão animado quanto eu com esse novo quadro. E a partir do sábado que vem, então, é Hora do Esporte com Jorge Félix. Letícia, muito obrigado. Um forte abraço para todos. Ó, tamo junto, hein? Tamo Jorge.